8 de março de 1998. Teatro Municipal de Niterói. Tim Maia entrou no palco pesando 142 quilos. Com o rosto suado e o olhar atordoado, tentou cantar a canção Não Quero Dinheiro por alguns segundos e depois pediu quietamente para sair do palco daquela noite sombria de domingo. Mas ninguém no país ainda te contou de verdade o que Sebastião Rodrigues Maia escondia dos amigos mais próximos durante os anos finais da vida artística dele. Um segredo horrível que a imprensa nacional preferiu apagar publicamente depois da morte precoce do maior showman brasileiro daquela geração. Fica até o final desse vídeo, porque você vai descobrir o que Tim Maia carregava calado durante os anos finais da vida dele. E por que o cantor acabou morrendo sozinho no hospital Antônio Pedro de Niterói, uma semana depois daquele show devastador da noite de março de 1998. Mas antes daquela noite devastadora no Teatro Municipal de Niterói, você precisa entender uma coisa dolorosa sobre a origem do maior showman brasileiro da história recente do país. Porque o que aconteceu com Tim Maia na noite de 8 de março de 1998 começou muito antes daquele palco de Niterói, numa família pobre da Tijuca dos anos 40, na cidade do Rio de Janeiro. Sebastião Rodrigues Maia nasceu no dia 28 de setembro de 1942, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de família pobre da zona norte da capital fluminense, cresceu numa casa modesta da Rua do Matoso, na zona norte da cidade dos anos 40. O pai do futuro cantor faleceu ainda cedo, durante a infância do menino Sebastião, marcando profundamente o filho pequeno com uma dor honda que ia acompanhá-lo para sempre durante os 55 anos seguintes da vida artística dele no país. Foi na Tijuca dos anos 50. Entre as igrejas do bairro e as primeiras bandas de rock brasileiro que Sebastião Rodrigues Maia formou junto com dois amigos do próprio bairro, uma banda musical chamada The Sputniks, no ano de 1957. Os dois amigos que Tim escolheu para formar a banda da adolescência dele foram Roberto Carlos e Erasmo Carlos, dois jovens da mesma Tijuca que ainda estavam começando a ensaiar os primeiros acordes da carreira musical daquela geração. Uma amizade musical que ia terminar de forma dolorosa entre os três meninos da mesma zona norte da cidade do Rio de Janeiro e que ia mudar para sempre a história recente da música popular brasileira daquela década. Existe um teatro municipal na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde Tim Maia entrou pálido e atordoado na noite de 8 de março de 1998. Um teatro histórico do outro lado da Bahia, onde o cantor pediu quietamente para sair do palco antes de terminar a primeira canção da noite e onde o artista acabou passando mal minutos depois nos bastidores da própria apresentação. Guarda esse teatro na tua cabeça. Existe também um par de discos raros e a gravadora Seroma, lançados por Tim Maia no ano de 1975, durante uma fase perturbadora da carreira do cantor. Dois álbuns chamados Tim Maia Racional, volume 1, e Tim Maia Racional, volume 2, que o próprio síndico mandou recolher e destruir das lojas brasileiras poucos meses depois do lançamento daquele ano turbulento. Segura esses discos na tua cabeça. E existe uma cama silenciosa do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro, na cidade de Niterói, onde Tim Maia passou os 7 dias finais da vida artística dele em coma induzido, uma cama comum de hospital público onde o maior showman brasileiro faleceu silenciosamente às 13 horas e 3 minutos do dia 15 de março de 1998, longe da maior parte dos amigos próximos que tinham acompanhado a carreira musical dele durante as décadas anteriores.
a gente vai voltar nesse hospital. Fica até o final dessa história dolorosa, porque o segredo horrível que Tim Maia carregou calado durante os anos finais da vida dele e o motivo devastador pelo qual o cantor acabou morrendo sozinho no Hospital Antônio Pedro de Niterói vai mudar para sempre a forma como você lembra do maior soulman brasileiro da história recente do país. Porque o pequeno Sebastião da Rua do Matoso não sabia ainda que a amizade profunda com Roberto Carlos e Erasmo Carlos ia terminar de forma dolorosa poucos anos depois da formação da banda musical da adolescência dele, e que essa ruptura na Tijuca dos anos 50 ia marcar o começo silencioso de uma cadeia devastadora de segredos que o cantor ia carregar sozinho durante os 40 anos seguintes da vida artística dele no país. Sebastião cresceu numa casa modesta da Rua do Matoso durante os anos 40 e 50, filho de família pobre da zona norte da capital fluminense. A mãe do menino trabalhava duro para sustentar os filhos depois do falecimento precoce do pai, e Sebastião passou grande parte da infância dele nas ruas do bairro da Tijuca, brincando com os meninos vizinhos e aprendendo a se virar sozinho na periferia da cidade. Uma infância pobre do futuro cantor que ia marcar profundamente o menino com o gosto pela música popular da geração dele. Foi na Igreja Católica da Tijuca que Tim teve o primeiro contato profundo com a música durante a infância na cidade. O menino teve contato com a música religiosa na convivência com a Igreja da Tijuca durante os finais de semana, aprendendo desde cedo as noções básicas que ia usar durante a carreira artística seguinte. E foi pela influência do rock que chegava ao Brasil durante os anos 50, junto com os amigos do próprio bairro, que Sebastião se apaixonou definitivamente pelo estilo musical que ia dominar a juventude ocidental daquela geração. No ano de 1957, quando o cantor tinha apenas 15 anos, o menino da Rua do Matoso formou, junto com 2 amigos do próprio bairro, uma banda musical, chamada The Sputniks. Os 2 amigos que Tim escolheu para formar a banda daquele começo de adolescência foram Roberto Carlos, um garoto de Cachoeiro de Itapemirim, que morava com a família na Tijuca, e Erasmo Carlos, um jovem da mesma zona norte da cidade. Wellington e Arlênio, 2 outros amigos do próprio bairro, também participaram das primeiras apresentações musicais do grupo durante os meses seguintes ao começo oficial da banda dos Meninos da Tijuca. Mas o que aconteceu na Tijuca dos anos 50 com o menino Sebastião vai te chocar profundamente. Foi Tim, na época já apelidado de Tim pelos amigos mais próximos do bairro, que incluiu pessoalmente Roberto Carlos no grupo musical The Sputniks. E foi o próprio Tim que ensinou os 3 acordes básicos do violão a Erasmo Carlos durante os ensaios iniciais da banda dos Meninos da Tijuca, segundo o relato público do biógrafo Nelson Motta, na obra Vale Tudo, publicada durante os anos anteriores no Brasil. Uma amizade musical honesta entre os 3 meninos da mesma zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que ia durar poucos anos depois do começo oficial da banda daquela geração. Durante os primeiros anos do grupo musical The Sputniks, uma diferença dolorosa começou a separar Sebastião dos 2 amigos mais próximos da adolescência dele. Roberto Carlos e Erasmo Carlos viviam a adolescência musical típica dos meninos daquela geração, com várias namoradas do próprio bairro, segundo o relato do biógrafo Nelson Motta. O cantor, filho da família mais pobre do grupo musical da Rua do Matoso, enfrentava o preconceito racial escondido da capital fluminense dos anos 50, durante a mesma fase da adolescência dele. Uma diferença perturbadora que ia gerar a primeira ruptura profunda entre os 3 meninos da mesma zona norte durante os anos seguintes. E o que aconteceu no fim dos anos 50 na Tijuca vai te chocar ainda mais.
No fim dos anos 50, uma desavença tensa entre Sebastião e Roberto Carlos acabou com o grupo musical The Sputniks, na Tijuca da cidade. Segundo o relato público do biógrafo Nelson Motta, na obra biográfica sobre a vida do próprio cantor, a desavença dolorosa entre os dois amigos musicais foi um dos episódios mais marcantes do começo da carreira artística de Sebastião durante as décadas seguintes, ao fim oficial da banda dos Meninos da Rua do Matoso. Mas a ruptura profunda daquela adolescência musical ia mudar para sempre a vida artística de Tim durante os 40 anos seguintes da história dele no país. E o que o cantor fez em 1959, poucos meses depois da ruptura dolorosa com Roberto Carlos, vai te chocar ainda mais profundamente. Porque no ano de 1959, poucos meses depois do fim silencioso do grupo musical The Sputniks, na Tijuca dos anos 50, Sebastião tomou uma decisão perturbadora que ninguém no bairro da Rua do Matoso esperava daquele começo de adolescência do menino. Sebastião mentiu publicamente para toda a família e para os amigos mais próximos do bairro da Tijuca, dizendo que tinha família esperando por ele nos Estados Unidos. Uma mentira dolorosa que o jovem cantor sustentou durante as semanas anteriores à viagem oficial para Nova York em 1959. E foi com uma comitiva religiosa brasileira, aos apenas 17 anos, que Tim atravessou o oceano pela primeira vez na vida, daquele começo dos anos 60, na cidade de Nova York. Sebastião passou aproximadamente 5 anos vivendo clandestinamente na cidade de Nova York durante o começo dos anos 60. Morou em cerca de 19 endereços diferentes da grande metrópole, sem emprego fixo, sobrevivendo de pequenos furtos e da ajuda ocasional de amigos brasileiros que também tinham emigrado para os Estados Unidos naquele período histórico. Ganhou o apelido de Jimmy dos jovens locais, que não conseguiam pronunciar corretamente o apelido brasileiro Tião, e aprendeu inglês rapidamente durante os primeiros meses da vida clandestina na cidade grande. Foi durante essa fase da vida clandestina em Nova York que o cantor teve o contato profundo com o gênero soul dos Estados Unidos, que ia marcar para sempre a carreira artística seguinte dele no Brasil. O jovem cantor absorveu quietamente durante os anos 60 os discos de Barry White, dos Isley Brothers, da gravadora Motown e da gravadora Stax, formando a base musical que ia usar durante toda a carreira solo posterior no país, e fez amizade com Tony Tornado, um jovem brasileiro também emigrado que atuava profissionalmente como cafetão na cidade grande daquela geração. Mas o que Sebastião fez em setembro de 1963 vai te chocar profundamente. Em setembro de 1963, Sebastião Rodrigues Maia embarcou junto com 3 amigos brasileiros num carro roubado das ruas da cidade de Nova York. O grupo cruzou 9 estados durante as semanas seguintes daquela viagem clandestina brutal pelo território dos Estados Unidos, cometendo pequenos furtos em postos de gasolina e em pequenas lojas de conveniência das cidades interioranas. Sebastião foi preso 5 vezes durante essa viagem devastadora pelo interior do país estrangeiro, sendo detido por agitação, embriaguez, roubo de combustível e posse de substância ilícita durante o período histórico. No fim de 1963, Sebastião Rodrigues Maia foi condenado a 6 meses de prisão na cidade de Daytona Beach, no estado da Flórida, pelo crime de roubo e porte de droga durante a viagem clandestina do grupo. O cantor passou os 6 meses seguintes numa cadeia comum durante os primeiros meses de 1964, sem qualquer contato com a família brasileira da Rua do Matoso da Tijuca. E no fim daquele mesmo ano de 1964, Sebastião foi deportado oficialmente dos Estados Unidos
para o próprio Brasil, com uma passagem de volta paga pelo governo dos Estados Unidos da geração. Mas o que Sebastião Rodrigues Maia descobriu ao voltar para o Brasil vai te chocar ainda mais profundamente. Sebastião Rodrigues Maia desembarcou de volta na cidade do Rio de Janeiro durante o ano de 1964, sem qualquer dinheiro no bolso, sem contatos musicais no Brasil e sem qualquer perspectiva de recomeço na carreira artística que tinha abandonado 5 anos antes. E foi ao chegar em casa e ligar a televisão brasileira pela primeira vez, depois do retorno oficial do sonho da carreira nos Estados Unidos, que Sebastião descobriu a cena mais perturbadora daquele final de 1964, porque o que Sebastião Rodrigues Maia viu na tela da televisão brasileira do apartamento da família naquela tarde tensa de dezembro vai te chocar profundamente. Uma cena horrível da história recente do país que ia mudar para sempre a relação entre o cantor e o antigo amigo musical Roberto Carlos, durante os anos seguintes da vida artística dele no Brasil. Porque Sebastião ligou a televisão brasileira do apartamento da família na Tijuca durante o começo do ano de 1965 e descobriu a cena mais devastadora do retorno oficial ao país depois dos 5 anos vividos, como imigrante clandestino nos Estados Unidos. O que Sebastião viu na tela da televisão brasileira daquele começo dos anos 60 foi Roberto Carlos e Erasmo Carlos, os dois antigos amigos musicais da Tijuca dos Sputniks, transformados em estrelas nacionais no meio do movimento chamado Jovem Guarda. Os dois amigos que Tim tinha ensinado os primeiros acordes da carreira musical durante os anos 50 estavam agora no topo das paradas brasileiras, aparecendo semanalmente em programas de televisão da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, com uma legião de fãs adolescentes no país inteiro. Segundo o relato público do biógrafo Paulo César na obra biográfica não autorizada sobre a vida do cantor, Sebastião procurou pessoalmente Roberto Carlos poucos meses depois do retorno oficial dos Estados Unidos para pedir ajuda de reingresso na carreira musical brasileira. A cena arrepiante daquele encontro entre os dois antigos amigos da Tijuca dos anos 50, retratada na cinebiografia oficial Tim Maia, lançada durante o ano de 2014 pelo diretor brasileiro Mauro Lima, foi um dos episódios mais dolorosos da vida artística do maior showman brasileiro daquela geração. Mas o que aconteceu poucos meses depois daquele encontro doloroso vai te chocar profundamente. Pouco tempo depois do retorno oficial ao Brasil, Sebastião foi preso novamente pela polícia brasileira por acusação de furto durante o ano de 1965. O cantor passou 10 meses numa prisão brasileira durante o ano de 1965, ouvindo pelas rádios do próprio bloco carcerário os sucessos crescentes de Roberto Carlos e Erasmo Carlos no topo das paradas nacionais. Um período brutal da vida do maior showman brasileiro daquela geração, marcado pela tortura silenciosa de escutar diariamente a ascensão pública dos antigos amigos musicais da Rua do Matoso durante os 10 meses inteiros do cumprimento da pena de prisão. Depois da libertação oficial da prisão brasileira em meados dos anos 60, Tim decidiu viajar para a cidade de São Paulo em busca do recomeço na carreira musical. Fez amizade profunda com o cantor Eduardo Araújo, produziu o disco A Onda é o Bugalu, do próprio Eduardo Araújo durante aquele mesmo ano, e teve várias composições próprias gravadas pelos antigos amigos Roberto Carlos e Erasmo Carlos durante os anos seguintes. Roberto Carlos gravou a canção Não Vou Ficar, composta por Tim Maia. Erasmo Carlos gravou a canção Não Quero Nem Saber, do próprio showman brasileiro daquela geração. Mas o que aconteceu no ano de 1970 vai mudar para sempre a história da música brasileira.
no ano de 1970. Depois de vários programas de rádio e televisão da cidade de São Paulo, o cantor assinou o primeiro contrato oficial com a gravadora brasileira Polydor para lançar o disco de estreia da carreira solo dele. O álbum ficou chamado apenas de Tim Maia e trazia sucessos absolutos como Azul da Cor do Mar, Primavera e a inesquecível canção Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, um álbum devastador do cantor brasileiro que consagrou publicamente o gênero soul brasileiro no país inteiro durante os anos 70 seguintes. Foi durante essa fase inicial da carreira solo que Sebastião ganhou o apelido definitivo de Síndico do Brasil. O apelido famoso surgiu na canção Dá-lhe o Brasil, composta e gravada pelo cantor amigo Jorge Benjor durante os anos 70, onde o próprio Benjor chamava textualmente o Síndico do Brasil na letra da canção. Eu vou chamar o síndico Tim Maia. Tim Maia, Tim Maia, gravou publicamente Jorge Benjor na letra oficial da canção W Brasil durante aquela geração. Um apelido carinhoso que ia acompanhar Sebastião para sempre durante os 28 anos seguintes da vida artística dele no país. Mas o que aconteceu com Sebastião em julho de 1974 vai te chocar profundamente. Em julho de 1974, no auge absoluto da carreira solo do cantor brasileiro, Tim foi apresentado pelo amigo Tibério Gaspar a uma obra literária religiosa chamada Universo em Desencanto. O livro tinha sido escrito por um ex-pai de santo umbandista chamado Manoel Jacinto Coelho, que morava numa propriedade grande do bairro de Belford Roxo, no interior da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o livro pregava uma doutrina religiosa sombria, chamada cultura racional, que Manoel Jacinto Coelho dizia ter recebido diretamente de uma entidade suprema, chamada Racional Superior. Segundo o relato público do próprio Sebastião concedido para a revista Playboy do Brasil, durante o ano de 1991, o cantor visitou pessoalmente a propriedade grande de Manoel Jacinto Coelho, no bairro de Belford Roxo, poucas semanas depois do encontro com Tibério Gaspar. Quando cheguei lá, vi que o negócio era umbanda, candomblé, espiritismo básico. Disse textualmente o cantor para a revista brasileira durante aquela entrevista arrepiante. Ele morava lá havia 15 anos numa enorme propriedade que incluía até um motel para extraterrestres. Mas o que Sebastião fez a seguir vai te chocar ainda mais profundamente. Sebastião mergulhou completamente na doutrina da cultura racional durante os meses seguintes à visita à propriedade grande de Belford Roxo. Passou a vestir apenas roupas brancas durante toda a rotina diária da carreira artística. Parou de beber álcool, parou de usar drogas ilícitas, parou de comer carne vermelha e reduziu drasticamente a atividade sexual da vida particular dele durante aquele mesmo período histórico. Uma transformação perturbadora do maior soulman brasileiro daquela geração, que confundiu profundamente os amigos mais próximos da carreira musical dele durante os anos anteriores no país. Durante o ano de 1975, Tim fundou o próprio selo musical brasileiro chamado Seroma, formado pelas iniciais oficiais do nome completo, Sebastião Rodrigues Maia, e lançou pela gravadora Seroma 2 álbuns religiosos históricos, chamados Tim Maia Racional, volume 1, e Tim Maia Racional, volume 2, durante aquele mesmo ano tumultuado. Os 2 discos traziam faixas religiosas do próprio cantor sobre a doutrina racional, com pequenas vinhetas entre as canções, pedindo publicamente que o ouvinte comprasse o livro Universo em Desencanto, de Manoel Jacinto Coelho, durante toda a duração dos 2 álbuns oficiais. O público brasileiro dos anos 70 ficou completamente confundido com a nova fase religiosa do maior soulman nacional
daquela geração. Os contratantes musicais afastaram-se progressivamente do cantor. Durante aqueles meses tumultuados, as rádios brasileiras praticamente ignoraram os 2 álbuns Racionais no ar do país, e a carreira solo de Sebastião Rodrigues Maia entrou numa turbulência pública sem precedentes durante os anos anteriores da história dele no Brasil. Um período horrível da vida artística do cantor que quase acabou definitivamente com o legado musical do próprio showman brasileiro naquela geração. Mas o que aconteceu no dia 25 de setembro de 1975 vai te chocar profundamente. No dia 25 de setembro de 1975, Sebastião Rodrigues Maia acordou de manhã no próprio apartamento da rua Figueiredo Magalhães, no bairro de Copacabana, da cidade do Rio de Janeiro, com uma vontade louca de comer carne sangrenta, tomar goró e fumar maconha depois de mais de 1 ano de reclusão na doutrina racional. Segundo o relato público do biógrafo Nelson Motta, na obra Vale Tudo Beisco, O Som e a Fúria, de Tim Maia, publicada durante os anos anteriores, o cantor voltou naquela manhã para o apartamento da rua Figueiredo Magalhães, tirou e queimou pessoalmente todas as roupas brancas da doutrina esotérica e foi completamente nu e furioso para a janela do apartamento, gritando publicamente para a rua que Manuel Jacinto Coelho era um pilantra ladrão que enganava todo mundo na doutrina de Belford Roxo. E o cantor mandou pessoalmente recolher e destruir todos os discos da gravadora Seroma das lojas brasileiras durante as semanas seguintes daquele mesmo ano de 1975, transformando os 2 álbuns Racionais em raridades absolutas do mercado colecionador durante as décadas seguintes ao rompimento oficial com a doutrina de Manuel Jacinto Coelho. E Sebastião Rodrigues Maia voltou publicamente aos vícios anteriores da carreira solo durante os meses seguintes, retomando o consumo de álcool, cocaína e maconha na rotina diária do cantor no país. Mas o que Sebastião Rodrigues Maia carregou calado durante os 23 anos seguintes ao rompimento oficial com a doutrina de Manuel Jacinto Coelho vai mudar para sempre a forma como você lembra do maior showman brasileiro da história recente do país. Porque o segredo horrível que Tim Maia carregou calado durante os 23 anos seguintes ao rompimento oficial com a cultura racional não estava na cadeia sombria de vícios que o cantor retomou publicamente depois de 1975. Estava numa cadeia arrepiante de perdas silenciosas que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar durante as últimas décadas da carreira artística do maior showman brasileiro daquela geração. Durante os anos 70 e 80, Tim Maia consolidou publicamente a carreira solo como o maior showman brasileiro daquela geração no país. Emplacou sucessos absolutos como O Descobridor dos Sete Mares, Réu Confesso, Do Leme ao Pontal e a canção Sossego, que virou trilha sonora obrigatória da programação musical brasileira dos anos 70. Um período brilhante da carreira solo do cantor durante os anos anteriores à autodestruição pública que ia começar silenciosamente durante o começo dos anos 90 da vida artística dele. Mas o comportamento pessoal do cantor durante os shows brasileiros começou a mudar profundamente durante o começo dos anos 80. Tim Maia passou a cancelar shows sem qualquer aviso prévio aos contratantes musicais brasileiros. Chegava horas atrasado nos teatros das capitais nacionais. Brigava publicamente com o próprio público durante as apresentações oficiais e consumia diariamente doses cada vez maiores de cocaína, álcool e maconha durante toda a rotina pessoal da carreira artística seguinte no país. Mas o que aconteceu com o corpo do próprio cantor durante os anos 90 vai te chocar profundamente. O peso corporal de Tim Maia começou a subir descontroladamente durante o começo dos anos 90.
O cantor pesava cerca de 100 quilos durante os anos 70 iniciais, chegou aos 120 quilos durante o começo dos anos 90 e alcançou os 142 quilos oficiais durante o ano de 1996. Uma obesidade horrível causada pelos vícios alimentares descontrolados, junto com o consumo diário pesado de cocaína, álcool e maconha durante toda a rotina da carreira solo daquele período histórico. Um corpo devastado do próprio cantor que ia acelerar profundamente o desfecho brutal da vida artística dele durante os últimos anos da década de 90 no país. Os problemas financeiros também começaram a se acumular perigosamente durante o final dos anos 90 da carreira solo do cantor. Tim Maia tinha vários processos trabalhistas movidos por músicos antigos e da banda pessoal durante os anos anteriores da carreira dele no Brasil. Perdeu uma ação judicial na Justiça Brasileira contra o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, que passou a reter oficialmente todos os direitos autorais das canções do cantor durante os anos seguintes daquele processo trabalhista arrepiante. E ficou apenas com um Fiat Uno oficial que acabou sendo penhorado pela Justiça durante o mesmo período histórico da carreira solo dele. O caseiro pessoal da residência do cantor durante os anos 90 também acabou preso pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por vender maconha na vizinhança da própria casa do maior soulman brasileiro daquela geração. Um episódio devastador da vida particular do próprio cantor que aumentou profundamente os problemas financeiros da carreira solo durante os anos seguintes daquele começo do final dos anos 90 no país e que forçou Tim Maia a voltar aos shows brasileiros durante o começo do ano de 1998 para conseguir cobrir as dívidas urgentes daquele começo do último ano de vida do artista no Brasil. Mas o que aconteceu com Tim Maia no dia 8 de março de 1998 vai te chocar profundamente. No começo do ano de 1997, poucos meses antes da morte oficial do cantor, Tim Maia decidiu se filiar publicamente ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e anunciou a candidatura pessoal ao Senado da República pelo estado do Rio de Janeiro. Uma decisão política inesperada do próprio soulman brasileiro daquela geração, que confundiu profundamente os amigos mais próximos da carreira musical dele durante os últimos meses da vida artística do cantor, e que ia gerar uma agenda de compromissos pesados durante o começo do ano seguinte, de 1998, forçando o próprio cantor a agendar novos shows brasileiros para cobrir as despesas urgentes daquela candidatura política improvável. No começo de 1998, Tim Maia gravou um especial de Ano Novo para a emissora brasileira Rede Mulher durante a virada oficial daquele mesmo ano. Se apresentou nos festivais Planeta Atlântida durante o mês de janeiro, nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e agendou pessoalmente para o mês de março daquele mesmo ano um show histórico no Teatro Municipal de Niterói, que ia ser gravado profissionalmente pelo canal Multishow por assinatura para virar um álbum acústico oficial da carreira solo do próprio cantor. Uma agenda pesada do maior soulman brasileiro daquela geração, sem que ninguém do círculo pessoal do cantor soubesse ainda o que ia acontecer publicamente durante a noite arrepiante daquele 8 de março de 1998 na cidade de Niterói. Porque no dia 8 de março de 1998, um domingo brasileiro, Tim Maia chegou ao Teatro Municipal de Niterói por volta das 17 horas para o show histórico agendado para as 20 horas da mesma noite. Uma tarde arrepiante que ia mudar para sempre a história recente da música popular brasileira daquela geração. A banda musical Vitória Régia
formada pelos músicos profissionais que acompanhavam Tim Maia durante os últimos meses da carreira solo, ensaiou durante uma semana inteira anterior ao show histórico daquele Teatro Municipal de Niterói. E o show oficial começou por volta das 20 horas e 30 minutos daquele 8 de março de 1998, meia hora depois do horário previsto, com a banda Vitória Régia tocando publicamente a introdução da canção W Brasil de Jorge Benjor durante cerca de 5 minutos, chamando repetidamente pelo Síndico do Brasil como manda a letra oficial da canção brasileira. Mas o que aconteceu quando Tim Maia finalmente entrou no palco daquela noite vai te chocar profundamente. Tim Maia entrou no palco do Teatro Municipal de Niterói andando com dificuldade, pálido, com o rosto tomado por suor frio e com o olhar visivelmente atordoado durante a caminhada arrepiante até o microfone principal da apresentação oficial. A banda musical Vitória Régia começou a tocar publicamente a canção Não Quero Dinheiro, o primeiro sucesso absoluto da carreira solo do cantor brasileiro. E Tim Maia tentou acompanhar a introdução musical da própria banda durante os primeiros segundos da apresentação daquela noite arrepiante de domingo. Depois do segundo, vou pedir da letra oficial da canção Não Quero Dinheiro, Tim Maia parou completamente a apresentação e fez um sinal quieto para o público brasileiro presente na plateia do Teatro Municipal de Niterói daquela noite histórica. E saiu silenciosamente do palco durante a mesma introdução musical da própria banda Vitória Régia, andando de volta, com dificuldade, até os bastidores da apresentação oficial. O público brasileiro da plateia vaiou publicamente a saída silenciosa do próprio cantor sem entender ainda o que estava acontecendo com o corpo pesado do maior showman brasileiro daquela noite arrepiante de domingo. Mas o que Cláudio Mazza fez no microfone principal do teatro poucos minutos depois vai te chocar profundamente. O produtor musical Cláudio Mazza subiu ao palco do Teatro Municipal de Niterói poucos minutos depois da saída arrepiante de Tim Maia daquela noite histórica. Anunciou publicamente para o próprio público presente na plateia que o cantor ia voltar ao palco em cerca de 15 minutos para continuar a apresentação normal daquela noite. Mas Tim Maia não voltou publicamente ao palco depois daqueles 15 minutos anunciados por Cláudio Mazza durante o microfone principal do teatro. E foi durante os minutos seguintes que Cláudio Mazza subiu novamente ao microfone principal com uma pergunta arrepiante para a plateia brasileira presente daquela noite histórica de domingo. Tem algum médico na plateia? Perguntou publicamente Cláudio Mazza durante o microfone principal do Teatro Municipal de Niterói daquela noite de 8 de março de 1998. Um médico brasileiro e uma médica brasileira que estavam presentes na plateia da apresentação oficial correram publicamente até os bastidores da própria apresentação para atender o cantor durante os minutos seguintes daquela noite arrepiante. E foi durante o atendimento médico dos 2 profissionais brasileiros nos bastidores da apresentação que Tim Maia sofreu publicamente uma crise pesada de hipertensão, uma embolia pulmonar arrepiante e uma parada cardiorrespiratória perturbadora durante a mesma noite de domingo. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro foi chamada de urgência para o Teatro Municipal de Niterói durante as horas seguintes daquela noite arrepiante. E Tim Maia chegou ao Hospital Antônio Pedro da cidade de Niterói por volta das 23 horas da mesma noite de 8 de março de 1998, em estado gravíssimo depois da parada cardiorrespiratória sofrida nos bastidores da apresentação anterior. O cantor foi imediatamente entubado, sedado e colocado em coma, induzido
no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Público durante as horas seguintes da mesma noite histórica. Mas o que aconteceu durante os 7 dias seguintes no Centro de Terapia Intensiva vai te chocar profundamente. Segundo declaração pública do diretor médico Marco Antônio Gomes Andrade, do Hospital Antônio Pedro, à imprensa brasileira daquela semana histórica, Tim Maia apresentou uma certa melhora do quadro médico durante os primeiros 3 dias do internamento no Centro de Terapia Intensiva. Chegou inclusive a ficar lúcido durante o sábado seguinte à internação oficial, com a diminuição progressiva da dosagem dos remédios que mantinham o cantor em coma, induzido durante o começo da semana pesada. Uma esperança silenciosa dos médicos brasileiros e da família pessoal do próprio síndico durante aqueles primeiros dias da internação daquela semana histórica de março. Mas o quadro médico do próprio Tim Maia piorou profundamente durante os dias seguintes da mesma semana pesada. O cantor sofreu uma hemorragia digestiva controlada pelos médicos brasileiros durante o começo da semana histórica. Sofreu uma infecção pulmonar pesada durante os dias seguintes daquela mesma semana arrepiante e sofreu uma infecção renal generalizada durante o final da semana devastadora do internamento oficial no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro da cidade de Niterói. No dia 15 de março de 1998, um domingo brasileiro, às 13h03 da tarde, daquela semana devastadora, o coração do maior showman brasileiro parou definitivamente de bater no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro da cidade de Niterói. A causa oficial do falecimento do cantor foi um choque séptico causado pela infecção generalizada dos órgãos internos do próprio Tim Maia durante os 7 dias seguintes ao internamento oficial. E o síndico do Brasil faleceu quietamente aos 55 anos oficiais, sem qualquer possibilidade final de recuperação médica do estado pesado do próprio cantor durante aquela tarde arrepiante de domingo de março. Mas o que aconteceu poucos minutos depois do falecimento oficial do maior showman brasileiro daquela geração vai mudar para sempre a forma como você lembra da morte pesada do próprio cantor. Porque poucos minutos depois do falecimento oficial de Tim Maia, no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro, na tarde de 15 de março de 1998, aconteceu uma cena chocante que ninguém no país inteiro esperava daquela tarde de domingo brasileiro. Cerca de 60 pessoas apareceram publicamente numa das entradas do Hospital Antônio Pedro poucos minutos depois do anúncio oficial da morte do cantor à imprensa nacional. Fãs pessoais do cantor que ficaram aguardando dolorosamente durante toda aquela tarde de domingo a saída do corpo do próprio Tim Maia da unidade médica de Niterói e depois da liberação do corpo pela equipe médica do hospital público, o velório do próprio cantor foi realizado numa cena chocante do mesmo Teatro Municipal de Niterói, o exato palco onde o síndico tinha entrado com dificuldade 7 dias antes daquele domingo devastador. Uma ironia sombria do destino do síndico que foi velado publicamente no mesmo teatro histórico onde tinha feito o último show da carreira solo dele no país. Mas a verdade mais devastadora dessa história ainda estava por vir. Roberto Carlos, o mesmo antigo amigo musical da Tijuca dos anos 50, que tinha destratado publicamente Sebastião Rodrigues Maia depois do retorno oficial dos Estados Unidos em 1964, apareceu publicamente no velório do artista durante aquela tarde histórica de domingo. Erasmo Carlos, o outro antigo companheiro da banda The Sputniks, da Rua do Matoso, também esteve presente publicamente no Teatro Municipal de Niterói durante o velório do próprio cantor. E o cantor Agnaldo Timóteo
apareceu publicamente entre as personalidades brasileiras que participaram da despedida do síndico daquela geração no país, uma cena macabra do reencontro póstumo entre os três antigos amigos musicais da Tijuca dos anos 50, 40 e anos depois da formação da banda musical dos Meninos da Rua do Matoso. No dia seguinte, 16 de março de 1998, por volta das 12 horas da manhã, o corpo de Tim Maia foi enterrado no cemitério de São Francisco Xavier, no bairro do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. Uma cerimônia dolorosa que reuniu cerca de 500 pessoas próximas da carreira artística do próprio cantor durante o enterro oficial. Choveu profundamente durante toda a cerimônia daquela manhã histórica de segunda-feira brasileira. E durante o enterro do maior showman brasileiro, os fãs presentes começaram a cantar publicamente as canções mais famosas da carreira solo do próprio cantor, junto com aplausos das pessoas presentes durante a despedida final do síndico do Brasil no cemitério da cidade. Mas o que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar durante os anos seguintes vai te chocar profundamente. O que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar durante os anos seguintes ao falecimento oficial de Tim Maia é que o síndico do Brasil morreu profundamente sozinho, apesar da presença pública de várias personalidades brasileiras no velório do próprio cantor no Teatro Municipal de Niterói, porque a cadeia devastadora de perdas silenciosas do próprio Sebastião Rodrigues Maia começou na Tijuca dos anos 50, com a ruptura dolorosa dos Meninos da Rua do Matoso, continuou nas ruas de Nova York durante os 5 anos vividos como imigrante clandestino do começo dos anos 60 e passou pela prisão sombria de Daytona Beach no fim de 1963. A cadeia sombria da própria vida artística do cantor passou pela cadeia horrível brasileira de 1965, pelo fanatismo perturbador da cultura racional em 1974 e pela autodestruição corporal dos 142 quilos em 1996. E terminou publicamente no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro naquela tarde chocante de 15 de março de 1998, longe de muitos dos vínculos mais antigos da vida particular do próprio cantor e distante da rotina familiar habitual dos anos anteriores da carreira solo dele no país. Mas o que aconteceu com os filhos do próprio Tim Maia durante os anos seguintes ao enterro oficial do cantor no cemitério do Caju vai te chocar profundamente. No dia 20 de abril de 2002, apenas 4 anos depois do falecimento oficial de Tim Maia no Hospital Antônio Pedro, José Carlos da Silva Nogueira, o filho mais velho do próprio cantor, foi assassinado na Praia do Pontal, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. José Carlos, aos 36 anos, conversava com uma adolescente na praia da mesma cidade, quando foi atingido por 2 tiros de um homem desconhecido que fugiu imediatamente do local do crime. Segundo o relato da 16ª Delegacia de Polícia da cidade do Rio de Janeiro à imprensa nacional, daquela semana histórica, a hipótese de assalto foi descartada nas horas seguintes ao assassinato brutal, porque nada do rapaz foi roubado pelo autor desconhecido do crime naquela tarde chocante de sábado. E o detalhe mais devastador do assassinato oficial do filho mais velho de Tim Maia foi que José Carlos da Silva Nogueira estava esperando o resultado de um exame de paternidade genética por DNA, quando foi assassinado brutalmente na praia da zona oeste da cidade. José Carlos só tinha conhecido pessoalmente o pai biológico Tim Maia aos 15 anos da vida particular dele e nunca tinha sido legalmente reconhecido pelo próprio cantor. Nos anos anteriores da carreira solo
do Síndico do Brasil. Mas o cantor permitiu que o filho mais velho morasse gratuitamente num apartamento pessoal do cantor, no bairro da Barra da Tijuca, e enviava ajuda financeira mensal para o filho, nos anos anteriores à morte do artista, no Hospital Antônio Pedro, em 1998. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro investigou nos meses seguintes ao assassinato se o crime brutal estaria relacionado ao próprio exame de paternidade genética que o próprio José Carlos aguardava naquele mesmo momento tumultuado. Mas o que Geisa Gomes da Silva, a ex-companheira de Tim Maia, nos anos 70 e 80, revelou em uma entrevista de 2024, vai te chocar ainda mais. Segundo declaração pública da ex-companheira Geisa Gomes da Silva, para o programa Domingo Espetacular da emissora Record, no ano de 2024, Márcio Leonardo Gomes da Silva, o cantor conhecido publicamente como Léo Maia, nunca foi filho biológico de Tim Maia ao longo da carreira artística do Síndico do Brasil daquela geração. Léo Maia era filho do goleiro Jorge Vitório, do clube Fluminense do Rio de Janeiro, com quem Geisa Gomes tinha se envolvido pessoalmente num dos rompimentos temporários do relacionamento particular com Tim Maia. E o próprio Tim Maia sabia claramente ao longo da fase adulta da carreira solo que o próprio Léo Maia não era filho biológico do cantor no Brasil, mas tinha se apegado ao menino recém-nascido nos primeiros anos de vida da criança na cidade do Rio de Janeiro. E o detalhe mais chocante da revelação pública de Geisa Gomes, durante a entrevista daquele ano perturbador, foi que Carmelo Maia, o único filho reconhecido legalmente pelo próprio Tim Maia na justiça nas décadas anteriores, também não é filho biológico do cantor. O Carmelo Maia não é filho do Tim Maia. E o Tim morreu sabendo disso, declarou textualmente Geisa Gomes da Silva durante a entrevista pública brasileira daquele ano devastador de 2024. Uma revelação sombria que virou para sempre o legado familiar do artista durante as décadas seguintes ao falecimento do cantor no Hospital Antônio Pedro da cidade de Niterói. A batalha judicial arrepiante entre Léo Maia e Carmelo Maia pela herança do cantor continua tramitando na justiça durante os anos seguintes ao falecimento do cantor. Carmelo Maia entrou com uma ação judicial no ano de 2019 para impedir Léo Maia de usar oficialmente o sobrenome Maia nos shows nacionais. E a Justiça de São Paulo condenou Léo Maia em dezembro de 2023 a pagar oficialmente R$35 mil para o irmão Carmelo Maia por cada show que fizesse com o repertório do pai afetivo Tim Maia, junto com R$10 mil em danos morais no mesmo período do processo judicial pesado. Mas o detalhe mais devastador da última fase da vida particular de Tim Maia vai te chocar profundamente. Segundo a mesma declaração pública de Geisa Gomes da Silva para a emissora brasileira Record daquele ano perturbador, foi Léo Maia. Apesar de nunca ter sido filho biológico do próprio Tim Maia, o único filho reconhecido publicamente que cuidou do cantor nos últimos anos da vida artística dele no Brasil. Ele chegava lá e o Tim estava mal. Ele tinha que dar banho no Tim, trocava a roupa. Ele tinha que dormir com o Tim até ele pegar no sono, declarou textualmente Geisa Gomes da Silva para a emissora Record no ano de 2024. Uma cena horrível da última fase da vida particular do artista que ninguém do público conseguiu decifrar durante as décadas seguintes ao falecimento do cantor no Hospital Antônio Pedro em 1998 e, segundo declaração pública de Carmelo Maia à imprensa nos anos anteriores, a passagem de Tim Maia pela seita da cultura racional durante o ano de 1974 foi totalmente traumatizante para o próprio cantor nos anos seguintes ao rompimento em setembro de 1975.
Júnior Mendes, um dos músicos mais próximos da carreira solo do cantor daquela geração, declarou à imprensa nacional que o cantor ficou profundamente antagônico ao movimento religioso depois da ruptura dolorosa de setembro de 1975 e passou a não gostar de qualquer dogma religioso nas décadas seguintes da carreira solo dele no Brasil. Depois do falecimento oficial do cantor no Hospital Antônio Pedro, em 1998, os dois álbuns Tim Maia Racional, volume 1 e Tim Maia Racional, volume 2, foram relançados pela gravadora Trama Records em 2005. E um terceiro álbum inédito, da fase religiosa arrepiante, foi lançado nos anos seguintes com o título de Tim Maia Racional, volume 3, gravado pelo cantor no ano tumultuado de 1975 e nunca lançado ao público ao longo da vida artística seguinte do artista. O que o caso perturbador de Tim Maia deixa marcado para sempre na memória recente da música popular brasileira é uma verdade horrível sobre a solidão silenciosa que a fama pode gerar profundamente na vida artística de qualquer figura pública brasileira. Porque o Síndico do Brasil foi um dos artistas mais amados da história recente da música popular do país ao longo dos quase 30 anos da carreira solo dele. Vendeu milhões de discos ao longo dos anos 70 e 80, com shows lotados nos teatros brasileiros por toda a década, emplacando canções eternas como Azul da Cor do Mar, Não Quero Dinheiro, O Descobridor dos Sete Mares e Você na cabeça de várias gerações seguidas. Mas o preço cruel que Tim Maia pagou pela fama pública brasileira ao longo dos quase 30 anos da carreira solo foi a solidão devastadora daqueles últimos anos da vida artística dele no país. Uma solidão horrível que ninguém no círculo pessoal do próprio cantor conseguiu decifrar no começo dos anos 90 e que se acelerou tragicamente durante os últimos 2 anos anteriores à morte oficial do síndico no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro, da cidade de Niterói. O legado artístico do próprio cantor continua vivo no imaginário nacional durante as décadas seguintes ao falecimento oficial do maior soulman brasileiro daquela geração. 205 canções pessoais do próprio cantor estão registradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, do país. 698 gravações das canções do síndico foram registradas ao longo de toda a carreira solo dele no Brasil. E a canção Não Quero Dinheiro do próprio cantor continua sendo uma das músicas mais tocadas do país nos anos anteriores no rádio brasileiro. O Corinthians paulista adotou a canção Não Quero Dinheiro do próprio Tim Maia como grito de guerra da torcida brasileira nos jogos do time paulista de 2007. O Flamengo do Rio adotou a canção Vale Tudo, do mesmo cantor, para o próprio grito de guerra da torcida em 2009. A banda Guns N' Roses gravou publicamente uma versão instrumental da canção Sossego do próprio síndico na turnê Chinese Democracy dos anos anteriores no exterior. E a Prefeitura Brasileira do Rio de Janeiro batizou publicamente em 2000 o local chamado Pontal Tim Maia, uma faixa histórica entre a Praia do Recreio dos Bandeirantes e a Praia de Grumari, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Uma lembrança perturbadora do que a solidão silenciosa da fama cruel pode gerar profundamente na vida artística de qualquer figura brasileira pública. E uma lição sombria para qualquer pessoa brasileira que ainda tenha um amigo próximo se autodestruindo quietamente nos anos anteriores da vida particular. Porque muita pessoa próxima ao maior soulman brasileiro percebeu que Tim Maia estava se autodestruindo nos anos 90 da carreira solo, mas ninguém conseguiu impedir profundamente aquela cadeia
devastadora de vícios que ia culminar publicamente no choque séptico brutal do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Antônio Pedro, daquela tarde de 15 de março de 1998. Se você conhece alguém próximo que está se autodestruindo em silêncio nesse mesmo momento da vida particular dele, liga para essa pessoa hoje à noite, porque muita família brasileira ainda vive presa numa dinâmica devastadora de vícios pessoais que ninguém do círculo próximo consegue impedir profundamente nos anos anteriores da autodestruição escondida. E o exemplo doloroso de Tim Maia durante os últimos anos da carreira solo do próprio cantor pode ser o mesmo alerta cruel que a outra pessoa da tua vida particular precisa reconhecer nesse exato momento dela.